Quem crê no Jeová Jireh? Irá prover de novo. Fala, irá prover de novo, de novo, sempre que nós precisarmos. Irmãos, sempre houve um momento de juízo, vamos dizer assim, corretivo de Deus na terra, e com esse juízo corretivo de Deus sempre vem problemas, vem dificuldades sobre a terra. Quando Deus desenvolveu o primeiro juízo corretivo dele sobre a terra, foi ali na época de Noé. Veio o dilúvio e acabou com tudo, foi uma devastação geral sobre a terra, mas aquele dilúvio não caiu enquanto os escolhidos de Deus não estivessem guardados, protegidos dentro da arca. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, irmãos, que eu encontro também na palavra de Deus sobre essa proteção, foi lá no Egito, quando o Senhor manda as pragas, e ali atormentou todo mundo, mas o povo de Deus, enquanto estava todo mundo atormentado, o povo de Deus tinha paz. Quando passou a última praga, que era vamos dizer assim, o espírito da morte sobre todas as casas, para que os primogênitos, a vida dos primogênitos fossem ceifadas, na casa do povo de Deus, o espírito da morte via o sangue do cordeiro. Não dá para entrar aqui, o sangue do cordeiro está aqui. Ele ia embora e ali tinha vida. O que eu quero dizer para você, resumindo esses dois exemplos, que venha o que vier em 2025, você está debaixo do sangue do cordeiro. O que vier vai ter que olhar e ver o sangue do cordeiro e falar, não dá, o sangue está aqui. Amém, igreja? Você está marcado, né? Existe uma marca sobre a tua vida feita por Jesus, né? O Cristo vivo, que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Billy Graham disse uma frase muito interessante, que nós temos que viver todos os dias como se Cristo tivesse morrido ontem, tivesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Em outras palavras, nós temos que viver a cada dia olhando para o que foi feito no passado, por toda a obra de amor que foi feita por nós na cruz. Temos que nos alegrar hoje por tudo que foi feito lá atrás, e temos que ter esperança que aquele Cristo que morreu, ressuscitou, vai voltar para levar a igreja, e eu e você podemos ser essa igreja que vai subir. Amém? Queridos, nessa noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração, que está no livro de um profeta chamado Ageu. E às vezes é difícil o povo achar o Ageu, né? Mas se você for lá na linha divisória da Bíblia, que divide o Novo Testamento do Velho Testamento, você vai recuar aí alguns profetas. Você vai pegar Malaquias, Zacarias, e depois de Zacarias já vem o Ageu. Ou seja, aí fica fácil de achar, né? Então você vai ali, Velho Testamento, Novo Testamento, Malaquias, Zacarias, Ageu. Estou te dando aí uma dica para você achar o Ageu, né? Que às vezes as pessoas ficam, esses livros de profeta que tem 2 páginas, às vezes é difícil de achar, né? Mas está aí o Ageu, né? A bênção de Deus, esse homem, né? E existe uma mensagem de Deus para mim e para você nessa noite, através deste livro profético e através desse profeta do Senhor que o serviu nesta época, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova de geração em geração, porque ela é viva. Não importa se ela foi ministrada lá no Velho Testamento, ela se aplica para nós hoje. Sempre existe uma aplicação desta palavra para as nossas vidas, porque existe o rema revelado. O que é o rema? É a palavra revelada, ou rema revelado de Deus pela palavra. E o Espírito Santo de Deus é que faz essa obra. Ele pega às vezes um texto que tem um contexto totalmente diferente do nosso, e ali ele fala conosco e traz uma mensagem que se encaixa na nossa vida perfeitamente hoje. Então aqui no livro do profeta Ageu, eu vou estar lendo o capítulo 1 e até o versículo 9. Então quem achou diz amém. Então vou estar lendo. Diz assim: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz,
não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Irmãos, esse texto aqui, Deus sempre fala muito comigo, e é um texto que para mim é muito atual, é um texto profético. O profeta Ageu, ele foi um dos profetas que pregou, que ministrou, que profetizou a palavra do Senhor ao povo de Deus, depois que o povo saiu do exílio babilônico. O povo ficou cativo 70 anos ali na Babilônia, mas o Senhor prometeu através do profeta Jeremias que depois de 70 anos Deus libertaria o seu povo. Foi um tempo de correção. O povo estava vivendo no pecado e Deus trouxe um cativeiro para corrigir a desobediência, o pecado do povo. E aí chegou o momento em que o povo sentiu saudade de Deus, sentiu saudade da sua terra, sentiu saudade de estar novamente em Jerusalém, sentiu saudade de adorar ao Senhor. Inclusive tem um salmo em que o povo de Deus está lá à beira do rio, lá na Babilônia, olha para os salgueiros e as harpas estão penduradas, porque eles sentiam saudades de poder cantar e louvar ao Senhor. E o Senhor lhes deu essa bênção, essa condição de novamente saírem do cativeiro e serem novamente um povo livre para adorar, livre para servir, livre para glorificar o seu nome na terra. E como é bom quando nós temos liberdade para buscar a Deus. Amém, igreja? Como é bom quando a gente tem liberdade para estar na presença de Deus, para servir ao Senhor, para dar a Ele o culto que lhe é devido. Porém, o povo foi para Jerusalém, o povo estava livre, mas o que aconteceu? O povo se esqueceu do que Deus fez. O povo se esqueceu das bênçãos de Deus. O povo se esqueceu da misericórdia de Deus. O povo se esqueceu, irmãos, da bondade de Deus. Tem até uma música que a gente canta que chama Bondade de Deus, né? Que nosso Deus é bom. E como é bom a gente cantar a bondade dele e relembrar no nosso coração que ele é bom. Bom é o Senhor em todo tempo. Mas o povo acabou se esquecendo da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, né, das bênçãos de Deus. E o povo começou a viver uma vida onde eles estavam servindo única e exclusivamente a si mesmos. A si mesmos. Havia lá o templo do Senhor, o templo que havia sido destruído pelos impérios inimigos, estava lá os escombros, estava tudo no chão, e as pessoas passavam ali, viam aquele templo no chão e não doía o coração. Por quê? Porque eles estavam muito concentrados naquilo que eles queriam para si. Eles estavam muito concentrados nos seus sonhos, nos seus projetos de vida familiar, nos seus projetos de vida pessoal. E aí eles passavam em frente àquele templo, tudo no chão, tudo ali, irmãos, só em escombros, mas eles não tinham tempo para lidar com aquilo, porque eles estavam muito concentrados nos seus próprios projetos pessoais. E eu penso assim, irmãos, que esse texto é um texto onde Deus levanta um profeta para falar a um povo que estava acomodado espiritualmente, um povo que estava distante de Deus, sendo povo de Deus. Não é estranho isso? Povo de Deus, mas distante de Deus. Um povo abençoado por Deus, mas ao mesmo tempo distante
da vontade de Deus, do querer de Deus. E eu penso, irmãos, que o profeta se levanta para falar de um tempo onde as expectativas estavam frustradas. No coração do povo, as expectativas estavam frustradas porque eles esperavam muito, mas recebiam pouco. Então, de um lado, tinha o povo que estava frustrado porque esperava muito, planejava muito, mas na hora de colher, colhia pouco. E aí do outro lado nós temos Deus, que também estava com suas expectativas frustradas, porque Ele queria ver o templo construído, porque Ele queria estar com o seu povo em comunhão, em unidade, Ele queria ter relacionamento com o povo, mas o povo não queria. O povo, irmãos, estava assim: ano novo chegando. O que o povo pensava? Vamos pensar nas melhores estratégias, nas melhores ações que nós podemos desenvolver, para que nós possamos ter mais riqueza, para que nós possamos ter mais conforto, melhorar o conforto das nossas casas, para que nós possamos enriquecer mais, enfim, termos tudo de melhor, mas tudo no plano material, tudo no plano material. Ou seja, o ano novo está aí. O que nós queremos? Tudo de bom, saúde, muito dinheiro no bolso, né? É isso que nós queremos. Mas o que Deus queria, né? Enquanto o povo estava preocupado com projetos materiais da sua vida pessoal, Deus tinha uma preocupação muito maior, que o povo não estava percebendo, que era muito mais importante do que coisas materiais, que era a sua identidade como povo de Deus e servo de Deus na terra. Em outras palavras, o povo estava pensando em enriquecer materialmente, e Deus estava preocupado que o povo estava perdendo, naquilo que o povo estava perdendo espiritualmente. O povo estava preocupado em ter bens materiais, e Deus estava preocupado que o povo não perdesse a sua identidade espiritual como servo. Pergunta: o que é mais importante para Deus quando Ele olha para você que está aqui nesse tempo em 2025? Que você tenha muito dinheiro, que você tenha muita riqueza, que você tenha tudo de melhor que esse mundo pode te oferecer, ou que você não perca a sua identidade espiritual como servo? Se Deus tem uma balança onde Ele pesa as coisas que são mais importantes para Ele em relação às nossas vidas, o que é mais importante para Deus em 2025 em relação à sua vida? Que você enriqueça materialmente, ou que você mantenha-se firme e cresça dentro da sua identidade espiritual como servo ou como serva do Senhor? Uma pergunta que eu quero deixar para você responder para você mesmo, porque, irmãos, somos povo de Deus. Aquele povo era povo de Deus, nós somos o povo de Deus hoje. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus são as pessoas que pertencem a Deus, são as pessoas que Deus comprou, são as pessoas que Deus adquiriu por eleição, por graça, né? O povo de Deus no Velho Testamento era o povo que viveu sob a lei, mas eles foram escolhidos por promessa, eles foram escolhidos por graça, porque quando Deus escolheu aquele povo em Abraão, não havia nada, irmãos, que fosse melhor na vida do povo de Deus do que na vida dos outros povos, única e exclusivamente a fé. Abraão creu, e por ele crer, ele se tornou herdeiro da promessa. E o povo de Deus é o povo que nasceu de uma promessa que foi respondida por fé. Então o povo de Deus era o povo que vivia, sim, conheceu a lei de Deus, mas era um povo que havia sido escolhido para pertencer a Deus, como vamos dizer assim, um tesouro particular de Deus, um povo santo, remido, que seria a manifestação da sua glória diante dos outros povos. E aquele povo, irmãos, que pertencia a Deus, ele também tinha uma outra característica que o identificava como povo de Deus, que era a sua identificação com Deus. Ou seja, o que é ser povo de Deus? É pertencer a Deus e ter identificação de vida com Deus. Amém? Pertencer a Deus e ter identificação de vida com Deus. O problema é quando a gente, como povo de Deus, acha que Deus não está mandando mais nada na nossa vida, e quando nós não queremos mais ter identificação com Ele.
aí nós começamos a deixar de ser povo de Deus. Ou nos tornamos povo de Deus no nome, mas na essência estamos vivendo uma outra realidade, porque a prioridade de Deus não é a nossa, o desejo de Deus não é o nosso, o querer de Deus não é o nosso, o que Deus valoriza nós não valorizamos, o que Deus deseja nós não desejamos. Ou seja, existe um desencontro de perspectivas. O que eu quero é diferente do que Deus quer, ou seja, estamos caminhando em direções opostas. Queridos, se nós queremos verdadeiramente viver o que Deus quer, nós temos que caminhar na direção que Deus está apontando para nós. Nós temos que caminhar na direção para a qual Deus está caminhando. Nós temos que priorizar o que Deus está priorizando. Nós temos que dar valor ao que é valioso para Deus. E o povo ali estava em desconexão com Deus nesse sentido. Então essa palavra, de certa forma, ela vem para a igreja hoje para trazer para nós como igreja esse despertamento, que a gente como povo de Deus, muitas vezes somos povo de Deus, vamos dizer assim, revogamos para nós essa condição de sermos povo de Deus, mas estamos caminhando em direções opostas àquilo que Deus espera de nós. Às vezes estamos na presença de Deus, temos a bênção de Deus, temos as condições dadas por Deus, mas não estamos agradecendo a Deus como deveríamos. Não estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Não estamos devolvendo a Deus a gratidão que lhe é devida. Irmãos, se nós queremos, como povo de Deus, viver a diferença em Deus e fazer a diferença em Deus, nós temos que nos alinhar com Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem quer viver a diferença com Deus nesse novo ano aí? Então nós precisamos, irmãos, entender que a primeira coisa que a gente não pode fazer é desprezar as expectativas que Deus tem ao nosso respeito, porque do cumprimento dessas expectativas depende a nossa plena realização. Quem quer ser pleno, realizado plenamente, considere as expectativas que Deus tem ao seu respeito. Fala para o seu irmão e considere as expectativas de Deus. Aqui no versículo 2, o profeta diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Qual era a expectativa de Deus aqui? Que o povo edificasse a casa, o templo. Só que o povo diz, não é hora. Ou seja, Deus tinha pressa, mas o povo não tinha pressa. Vou repetir, Deus tinha pressa em que eles concentrassem suas atenções naquela obra, em construir aquele templo que estava destruído. Porém, a pressa do povo de Deus não era essa. A pressa do povo de Deus era arrumar as suas próprias casas, mexer com os seus projetos, trabalhar com as suas coisas. Ou seja, a pressa de Deus era uma, a pressa do povo era outra. Então, se nós queremos, irmãos, que as coisas encaminhem para nós, nós temos que alinhar a nossa pressa com a pressa de Deus. O que é que Deus tem pressa na sua vida e você não está tendo? Qual é a pressa que Deus tem na sua vida e você não está tendo? Qual é a pressa que muitas vezes Deus quer desenvolver, ou quer que você desenvolva em relação a uma ação que depende de você, mas você não está tendo pressa nesse sentido? Irmãos, eu percebo que Deus, Ele tem pressa. Ele tem pressa na vida de muitos crentes, em que a casa de muitos crentes volte a ser um lugar de oração, volte a ser um lugar onde se desliga as coisas e se ligue nele, onde as pessoas se liguem nele, onde o povo pare para orar, onde o povo pare para buscar a sua face. Deus tem pressa que a casa de muitos crentes volte a ser um lugar onde a influência dele e da sua palavra passe a ser maior do que a influência do mundo, porque muitas vezes o cair do crente começa dentro da sua casa. Davi, ele caiu aonde, irmãos?
dentro da sua casa. Davi começou muito bem. Davi começou humilde. Davi começou submisso. Davi começou, irmãos, buscando sempre entender a vontade de Deus. Mas chegou um tempo em que ele subiu na vida. Agora ele era dono de um palácio. Agora ele era rei. Aí quando chegou a época dos reis irem à guerra, Davi falou: não, vai Joabe, me representa lá. Tipo assim, estou terceirizando o meu chamado. Olha só, estou terceirizando o que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu faça, mas eu vou terceirizar. Fala para o seu irmão aí, não terceirize o que Deus mandou você fazer. Tem coisas que Deus espera que você faça, e à medida que você passa para outro fazer, você começa a perder pontos com Deus, você começa a perder pontos no reino espiritual. Porque quando a gente transfere para outros um compromisso que é nosso, uma missão que é nossa, a glória, a vitória, a honra que está por trás daquele compromisso também a gente transfere para outro. A vitória que seria nossa, a bênção que seria nossa, vai ser do outro, porque ele foi e nós ficamos. Está entendendo, igreja? Então Davi, ele estava dentro da sua casa, e dentro da sua casa, vamos dizer assim, desconectado do que Deus queria, ele começou a olhar para uma mulher chamada Batseba. Ou seja, ele começou a colocar o seu olhar numa direção que não era para ele colocar, e ele começou a permitir, irmãos, que os desejos, as vontades, as disposições erradas entrassem no seu coração, e tudo isso começou dentro da sua casa. Deus tem pressa que a gente, muitas vezes, comece a fazer concertos com os nossos olhos dentro da nossa casa. Aonde você tem colocado os seus olhos dentro da sua casa? Porque, irmãos, o lugar mais fácil de ser crente é aqui na igreja. Aqui não tem computador, aqui não tem pornografia para você ver, né? Aqui não tem sites impróprios para você olhar, aqui não tem nada disso. Mas em casa tem, né? Muitas vezes nós precisamos parar para pensar que o conserto, ele tem que começar em casa, ele tem que começar dentro da nossa casa. Deus tem pressa na vida de muitos crentes que dentro da sua casa o marido volte novamente a ser aquele maridão parceiro, companheiro, amoroso, que elogia, que trata bem a esposa. Como também Deus tem pressa que a esposa dentro de casa seja aquela mulher parceira, que enquanto o marido está trabalhando, se é que ela não trabalha, não estou colocando aqui uma esposa que fica em casa, ela cuida do lar, deixa aquele lar brilhando, tinindo, né? Mil maravilhas, né? Os dois trabalham, não interessa, chegam os dois e fazem juntos, enfim. Deus tem pressa, mas muitas vezes nós estamos deixando o mundo ditar as regras na nossa vida, estamos deixando que o mundo defina como a gente vai fazer as coisas. E era isso que o povo estava vivendo naquela época. O povo, naquela época, estava mundano. O povo não estava nem diabólico e nem angelical. O povo estava mundano. O povo estava fazendo as coisas, vamos dizer assim, à la mundo, né? No contexto, no modus operandi do mundo. Então, o que acontece? O povo não estava diabólico nem angelical. O povo estava mundano. E quando o povo está mundano, porque tinha mundanismo naquela época, também tem mundanismo hoje, sim ou não, irmãos? Sempre teve e sempre vai ter. E a função do mundo, ou do secularismo do mundo, é esfriar o nosso coração, é roubar do nosso coração, irmãos, o zelo pela vontade de Deus, o zelo pelas coisas de Deus. Deus tem pressa que a nossa vida devocional volte a ser uma vida intensa. Deus tem pressa que a gente volte a orar. Deus tem pressa que a gente volte a gostar de ler a Bíblia. Deus tem pressa que a gente volte a gostar de estar na igreja, em comunhão com a igreja. Deus tem pressa. A minha pergunta é: você tem pressa nisso? Ou você está empurrando com a barriga? Vou até dar uma estufadinha na minha. Empurrando com a barriga, né? Empurrando.
se der, quem sabe, né? Não, irmãos, vida com Deus não é no se der, não é no quem sabe. Vida com Deus tem que ser o melhor para Deus, sempre. O meu melhor é para Deus. Eu tenho que estar ali, na presença de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, me enchendo de Deus. Deus tem pressa que eu me encha do Espírito Santo. Quando você olha para a igreja de Atos dos Apóstolos, lá no início da igreja, irmãos, aqueles crentes, eles ferviam no Espírito. Não tinha uma alma que escapava dos crentes. Os que eles não iam buscar lá fora, eles contagiavam dentro de onde eles estavam, do local onde eles estavam, que quem estava lá fora queria vir para dentro. Por quê? Porque o povo estava cheio do Espírito Santo. Se você olha lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim: e eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Ponto. Aí outro versículo: e caindo na graça, e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e Deus ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Deus ia acrescentando todos os dias, porque, irmãos, era contagiante a vida do povo de Deus, a adoração do povo de Deus, o fervor do povo de Deus, contagiava o mundo. Não precisava ter projeto evangelístico. O projeto evangelístico era se encher do Espírito Santo. Irmãos, não tem projeto melhor que esse, porque, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, aonde ele estiver, se tem vidas que precisam aceitar Jesus, elas vão vir, vão se achegar, vão receber a palavra, vão ser ministradas, vai ter cura, vai ter mover do Espírito Santo. Por quê? Porque cheio do Espírito Santo, irmãos, a gente se torna reconstrutor de templos. Deus tem pressa em reconstruir templos que estão destruídos. E quando eu falo de templos, não estou falando de templos de alvenaria, de tijolos, porque o Deus que eu sirvo, Ele diz que o Espírito dele não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo aonde Ele habita hoje são vidas restauradas. Existem templos que estão destruídos, que são vidas que estão destruídas, e o Senhor tem pressa em restaurar essas vidas. Vidas que estão destruídas pelo vício do cigarro, pelo vício do pecado, pelo vício da bebida, vidas que estão destruídas na prostituição, vidas que estão destruídas, irmãos, no pecado, e são templos que Deus quer restaurar para que o seu Espírito Santo possa habitar. A minha preocupação, e deve ser a sua também, é saber se nós temos pressa para que vidas sejam restauradas. Se nós temos pressa no sentido de colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, para que outras vidas através da nossa possam ser restauradas. Qual é a tua pressa? Minha pressa é ganhar dinheiro, pastor. Minha pressa é cuidar dessa situação da minha casa. Minha pressa é cuidar desse empreendimento. Minha pressa é essa. Irmãos, nós temos que entender, não despreze as expectativas que Deus tem ao seu respeito. Deus tinha uma expectativa com aquele povo, Deus tem uma expectativa com você, Deus tem uma expectativa comigo. Então, se a gente entrar em 2025 desprezando as expectativas que Deus tem conosco, nós estamos dando um tiro no nosso pé, porque a gente quer o melhor, mas a gente está desprezando aquele que vai nos dar o melhor. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido: nada vai se cumprir na sua vida se Deus não quiser. E o povo esperava muito e recebia pouco. Quem quer esperar muito e receber pouco aqui? Ninguém, né? Pois é, o povo esperava: não, quero muito, Senhor, quero muito. Só que Deus mandava pouco. Por quê? Porque o povo estava dando pouco ou nada para Deus, do seu tempo, da sua dedicação, do seu serviço, da sua adoração. É um contrassenso você querer muito de Deus, dando nada para Deus. É um relacionamento muito injusto, né? Imagina, irmão, você está num relacionamento de amor, onde você espera uma dedicação do outro e a dedicação não vem.
Uma entrega do outro, a entrega não vem. Um compromisso do outro, o compromisso não vem. Um empenho do outro, o empenho não vem. E é assim que estava acontecendo com Deus. Deus estava esperando, mas o povo não dava. O que nós queremos ver acontecer em 2025? Nós temos, irmãos, que pagar o preço de sermos povo de Deus. Eu e você temos uma identidade espiritual que vale mais do que dinheiro. Amém, igreja? Nós temos uma identidade espiritual que vale mais do que toda a riqueza desse mundo. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós temos essa identidade. Nós temos que fazer valer essa identidade na terra. As pessoas não podem olhar para nós e dizer: diz que é crente, só pensa em dinheiro. Diz que é crente, mas nunca falou de Jesus para mim. Diz que é crente, mas eu não vejo essa pessoa fazendo algo que um crente deveria fazer. Irmãos, nós precisamos despertar do nosso sono do materialismo. Esse sono está pegando muita gente nos dias atuais. Como eu disse, o povo não estava diabólico, o povo não estava assim, envolvido com imoralidade, com coisas feias. O povo não estava diabólico, o povo estava mundano. Só que mundano para Deus não serve. Nós temos que entender que quando nós estamos mundanos, nós estamos seculares demais, nós perdemos a nossa espiritualidade, nós perdemos a nossa conexão com Deus, e a gente começa simplesmente a viver a vida sem propósitos espirituais. A gente vai vivendo a vida cuidando das nossas coisas, não estou roubando, não estou matando, tal, e a gente vai se auto-justificando, dizendo que a gente não está fazendo nada de errado, mas nós não estamos também inseridos nas prioridades de Deus. Nós temos que cuidar das nossas coisas. Quem trabalha tem que trabalhar, cuidar do seu trabalho. Quem tem família tem que cuidar da sua família. Porém, Deus, as coisas de Deus, o chamado de Deus, o adorar a Deus, a comunhão com Deus, tem que ter o seu lugar de prioridade na nossa vida. Amém, igreja? Então a primeira coisa é: não despreze as expectativas que Deus tem ao seu respeito, pois delas dependem a sua realização. Quando Deus diz para mim e para você: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, qual é a expectativa que Deus tem nesse versículo? Diferenciação de vida e preservação de valores. Sim ou não, irmãos? É simples. O que o sal faz? Ele faz a diferença. E o que o sal faz ou fazia no passado? Ele preserva. Então, quando Deus diz: você é o sal da terra, você é o sal da terra, Ele está dizendo: eu espero que a sua vida seja diferente, e eu espero que você preserve os valores de Cristo na sua vida. Preserve, não se corrompa, né? não se deixe corromper. Preserve os valores da nova vida que eu te dei, e faça a diferença onde eu te coloquei. É isso que Deus quer de nós. Isso é uma expectativa bíblica de cada crente. Você é o sal da terra, você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Qual é a expectativa que Deus tem de você como luz? Que você esclareça a verdade. O que a luz faz? Ela não esclarece o que está oculto, o que está no escuro. Nós precisamos esclarecer a graça de Deus para as pessoas cujas mentes ainda estão na escuridão do engano, do pecado, irmãos. A nossa função é trazer luz, é trazer entendimento aonde não tem entendimento. A nossa função como luz também é fazer o papel de iluminar, trazer às claras as coisas de Deus, e não levar nada da onde nós estamos, onde nós entramos. Essa luz que está aqui, ela entrou aqui, mas daqui ela não vai levar nada. Ela vai entrar lá no motel, por exemplo, mas de lá ela não vai levar nada. Ela vai cumprir o seu papel, mas ela não se contamina. Então Deus tem essa expectativa ao meu respeito e ao seu respeito, né? Todos estão recebendo essa palavra aí? Segundo, se você quer, como povo de Deus, que as coisas sejam diferentes para melhor, quebre o ciclo das decisões erradas na sua vida.
Fala para o seu irmão aí, quebra o ciclo, irmão, das decisões erradas. Às vezes, tomamos decisões erradas e se arrependemos depois. Sim ou não? Quem já tomou decisão errada na vida e se arrependeu depois? Aí quer voltar atrás? Não tem jeito. Comprei um carro fundido, um motor fundido. Eu já passei por isso, irmãos. Que dor, que ruim. Foi uma única vez, também foi para aprender, né? Comprei um Passat, lindo, maravilhoso, dourado. Não sei quantos lembram do Passat. Quem lembra do Passat? É porque o Passat era carro, né? E aí, única vez que eu não levei no mecânico, fiquei tão vislumbrado com o carro, comprei, paguei. No dia seguinte, descobri que o carro era fumante, né? Aquela fumaça, né? De motor fundido. Mas Deus foi tão misericordioso, irmãos, que eu consegui vender o carro assim mesmo. Tinha um dono de uma garagem que ele falou: não, eu sei que esse carro está com motor fundido, eu vou comprar de você. E aí ele comprou de mim, eu me levantei. Mas são decisões erradas que a gente toma na vida, né? E por que a gente toma decisões erradas? Eu assinalei algumas coisas aqui. Primeiro, às vezes a gente toma decisões erradas por precipitação. Pessoa precipitada é aquela que ela quer e ela não toma os cuidados necessários, não avalia, ela se precipita. Tem gente que já casou errado por precipitação, tem gente que dispensou o príncipe encantado por precipitação também. Enfim, irmãos, por precipitação tem um monte de gente arrependido na vida, né? Esaú, Jefité e Saul, os três precipitados que eu quero citar aqui. Esaú, por precipitação, ele vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Que péssimo negócio, né, Thaís? Péssimo negócio. Ele recebeu a primogenitura, estava sobre ele, mas ele pensou com o estômago, né? Ele só pensou na comida. Naquele momento ele me dá um prato e vai, leva a primogenitura. Tudo se cumpriu através de Jacó, né? E ele perdeu essa oportunidade. Jefité, talvez foi mais doloroso ainda, irmãos. Jefité, ele fez um voto ao Senhor, de que se ele conquistasse uma vitória, a primeira pessoa que aparecesse na porta da casa dele, ou quem aparecesse, eu não sei que voto louco foi esse, ele sacrificaria, mataria. Deus não pediu isso, tá? Isso foi doidura da cabeça dele, mas naquela época falou, tinha que cumprir, né? E aí saiu a filha dele. Ele matou a sua filha. Um voto que Deus não pediu para ele, mas ele fez esse voto e matou a filha por precipitação. Saul, rei de Israel, estava demorando Samuel chegar e os soldados queriam saber se iam para a guerra ou não, e Samuel demorou um pouquinho. Ele foi lá e fez o sacrifício que era para Samuel fazer. E aí naquele momento ele se precipitou, e a partir dali a vida de Saul só foi em declínio, né? Porque por precipitação. Então cuidado com precipitação. Precipitação te leva a agir errado. Se você é uma pessoa precipitada, que fez negócios errados, se endividou, trouxe problema para a sua vida, 2025, pega-se a precipitação e risca da sua vida. Tira a precipitação da sua vida. Precipitação, não. Tira fora, né? Não seja mais precipitado. Raiva. Quem aqui já tomou decisão por raiva? Eu digo assim, por raiva, não faça nada. Espera a raiva passar. Fica mansinho, né? Mansinho você decide melhor. Irmãos, Naamã ficou com raiva, porque o profeta não foi orar por ele. Quantos lembram desse caso? Naamã era leproso, foi em Israel. Aí chega lá, Eliseu nem saiu, mandou o servo dele, Geazi, falou: ó, Eliseu mandou eu dar um recado para o senhor aí, não sei como é que o senhor vai receber, mas o recado é esse, é para o senhor dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E Naamã, ele tinha uma expectativa na cabeça de que Eliseu sairia, colocaria a mão sobre ele, oraria,
E não aconteceu do jeito que ele queria. Não aconteceu do jeito que ele queria. Muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, mas não quer dizer que Deus não está te abençoando. Muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, só para quebrar seu orgulho, só para ensinar para você que não é do jeito que você quer. Porque às vezes quando a gente quer algo de Deus, a gente está olhando para uma situação, Deus está vendo 3 na nossa vida e precisa ser trabalhado. Aí Naamã ficou com raiva. Eu vou embora, porque lá em Damasco tem rios melhores. Aí quando ele estava indo embora, o que os seus servos disseram para ele? Mas Senhor, para ser curado não vale a pena o senhor dar um mergulhinho lá, 7 só, né? Aí o que aconteceu? Ele ouviu, ponderou, mudou de ideia e foi lá, deu os mergulhos e saiu curado. Mas na raiva, ele estava decidindo errado. Na raiva, ele estava decidindo errado, caminhando para longe da bênção, para longe do milagre. Tem muito crente que por raiva sai da igreja. Tem muito crente que por raiva deixa de falar com o irmão. Às vezes a gente passa raiva na igreja, sim ou não, irmãos? Não vou pedir para levantar a mão quem já passou. Mas passa, eu sei que passa, né? Mas guarda a sua raiva. Às vezes a raiva ali é só um impulso da carne. Tem que vencer para não tomar a decisão errada. Terceiro, irmãos, a gente toma a decisão errada por incredulidade. Sara e Abraão, com relação a Agar, por exemplo, demorando, Senhor, está demorando esse neném, está demorando essa gravidez, vamos dar uma ajuda para o Senhor. Irmãos, Deus precisa de ajuda, irmãos. Toda vez que você quiser ajudar a Deus, você vai complicar a sua vida. Vou repetir, toda vez que você quiser ajudar a Deus, você vai complicar a sua vida, porque Deus não precisa da sua ajuda, você precisa da ajuda de Deus. Você precisa crer. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas entrou a incredulidade no coração do pai da fé, né? Até o pai da fé teve o seu momento de incredulidade, e aí fez besteira. Aí agora hoje está essa guerra, é o Hamas, é o Israel, né? Enfim, está aí os filhos de Abraão lutando um contra o outro, os judeus contra os povos árabes. Então aí, é tudo filho de Abraão, né? Nasceu de uma atitude de incredulidade. Irmãos, ódio e desprezo muitas vezes pode levar uma pessoa a tomar uma decisão errada. Jonas, ele estava com ódio e desprezo dos ninivitas, e ele fugiu de onde ele deveria estar. Ele fugiu daquelas pessoas, porque ele as desprezava. Quem quer ser abençoado em 2025 aí? Não despreze as pessoas. Não despreze as pessoas, por mais diferente que elas sejam de você, por piores que sejam as suas ações ou atitudes que não agradam o teu coração. Não podemos desprezar ninguém. Não despreze pessoas por qualquer motivo que seja, por questões relacionadas a gênero sexual, ideologia, partido político, né? Já vi muito crente brigando por causa de esquerda, de direita, de centro, de céu, de inferno, enfim. Toda alma é uma alma que pode ser salva. Amém? Toda alma é uma alma que pode ser salva. Irmãos, eu vou dar uma palavra aqui, ninguém leve a mal o que eu vou dizer, ninguém entenda isso por viés político. Eu não voto em esquerda, tá? Então eu sou de direita. Mas eu já peguei crente e tive que corrigir crente que queria que o Lula morresse. Falei, irmão, você está errado, filho. Você não pode querer que o Lula morra, porque senão você está sendo tão ruim quanto ele na sua visão. Então, mas pastor roubou isso aqui. Eu falei, calma, fica tranquilo, tudo está na mão de Deus. E aí não posso dizer quem é essa pessoa, né? Senão fica ruim. Mas na época a pessoa assim
Porque esse negócio de política gera uma tensão, né, no coração das pessoas. Eu falei, não, esquece, irmão, está errado, né? Você não pode desejar a morte de ninguém, né? Então, quem é do outro lado que deseja o mesmo que o Bolsonaro, mesmo também está errado também, né? O Lula tem que morrer, o Bolsonaro... Não, ninguém tem que morrer. Todo mundo tem que se converter. Amém, irmãos? Todo mundo tem que se converter. Então, o Lula pode se converter, amém? Uma alma, né? Não concordo com muitas coisas, né? Mas é uma alma. É uma alma. Então, nós temos que aprender a colocar pessoas acima de ideais políticos, porque tem muita igreja que se perdeu por causa de política. Sim ou não? Política entrou na igreja. Irmãos, eu sou contra pastor ser candidato, sou terminantemente contra. Pastor é para pastorear rebanho. Qualquer outro membro de igreja pode se candidatar, pastor não, né? Pastor é pastor. Então, esse é o meu ponto de vista. Então, se você é pastor, Deus te chamou para pastorear, pregar a palavra, cuidar do rebanho, não se tornar político. Então, essas situações nós temos que cuidar do nosso coração, né? Nós temos que cuidar disso dentro do nosso coração. Decisões erradas por desprezo a pessoas. Quem somos nós para desprezar as pessoas por quem Jesus derramou o seu sangue? Quem somos nós para desprezar pessoas que Jesus amou? Então Jesus amou a todos, e nós também temos que amar a todos. Nós temos que crer que todos podem ser alcançados. Amém, igreja? E chegamos na situação desse povo. Por que nós decidimos errado? Valorização exagerada da vida material. Aí é o último ponto que eu queria chegar. Quando valorizamos demais o que é material e valorizamos de menos o que é espiritual, nós tomamos decisões erradas. Não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou dar um endereço. Depois, se você quiser abrir em casa para confirmar se eu não estou mentindo, você vai lá e abre. Mas Lucas 14, versículo 16 ao 24, lá tem a parábola da grande ceia. E está dizendo lá que o Senhor da ceia mandou o seu servo convidar os convidados. Chegou para o primeiro convidado e disse: o Senhor te chama para a ceia. E o primeiro convidado disse: me tenha por escusado, porque eu comprei um campo e preciso ver o meu campo, então eu não vou na ceia. Foi para o segundo: não posso ir porque eu comprei uma junta de bois. Aí foi para o terceiro: não posso ir porque casei-me. Aí o servo veio e trouxe a resposta para o Senhor da ceia. O Senhor da ceia ficou indignado, falou: vá, chame os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e traga todos para a minha ceia. Aí o servo foi e trouxe. Aí falou: olha, quase encheu, mas ainda tem um lugarzinho. Falou: vá pelos vales e valados e traga todos que estão lá nos vales e nos valados, e faça entrar na minha ceia. Porém, aqueles que foram convidados e não quiseram vir, eles não entrarão na minha ceia. Pronto, vamos analisar esse texto. Comprar junta de boi, comprar campo, casar é pecado, irmãos? Não é. O que eu vou dizer para você? Guarde bem o que eu vou dizer. Não deixe que o amor pelas coisas boas da vida te leve a se tornar uma pessoa má aos olhos de Deus. Não deixe que o amor exagerado pelas coisas boas da vida te leve a se tornar uma pessoa má aos olhos de Deus. O que é uma pessoa má aos olhos de Deus nesse sentido? É uma pessoa negligente para com as coisas espirituais. É uma pessoa que age com indiferença ao chamado de Deus. É uma pessoa que coloca em alta conta o que é desse mundo e coloca lá embaixo o que é de Deus. Então hoje, como igreja, nós precisamos ter essa reflexão. Nós precisamos fazer essa reflexão. Por quê? Porque existe um esfriamento entrando na igreja. Existe um esfriamento tomando conta do coração dos crentes. Eu, como pastor, presta bem atenção, a minha função aqui é ser um atalaia. O que o atalaia fazia? Ele avisava o povo do perigo. Ele ficava lá na torre, falava: gente, ó, perigo está chegando, vamos se preparar.
Eu estou avisando. Existe um perigo rondando a nossa vida. Agora, se você vai tomar cuidado com isso, aí o problema não é mais meu, o problema é seu. O problema agora está na tua mão, é como você vai lidar com isso. A minha parte eu estou fazendo, eu estou avisando. Só falta eu tocar uma corneta aqui, ó, crente, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos se encher mais de Deus. Por quê? Porque estamos nos enchendo demais do mundo. Daqui a pouco a gente vai estar frio, distante de Deus, fazendo um monte de coisa que Deus não quer, mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Por quê? Porque estamos deixando o mundo conduzir as coisas na nossa vida. Uma das grandes dificuldades nos dias de hoje são as pessoas aceitarem serem lideradas. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem ser lideradas por ninguém, elas querem se auto-liderar. É aí que está o problema. Todo mundo quer ser o líder de si mesmo. Irmãos, está complicado o negócio. E aí o diabo, ele trabalha lá fora para tirar, vamos dizer assim, a credibilidade ou a autoridade dos líderes. Mais um pastor caiu, mais um líder caiu. Não compensa, não compensa seguir pastor. O pastor caiu de novo, aí teve um outro que caiu ali. Irmãos, pode cair quem quiser cair, pode cair quem for, eu e você podemos ficar em pé. Irmãos, um grande desafio que eu e você temos é fazer o que é certo diante de uma multidão que está fazendo o que é errado. Tem um monte de pastor traindo a mulher, tem um monte de pastor se envolvendo em esquema financeiro. Pode até ter, mas eu não preciso fazer isso. Amém? Eu não preciso fazer isso. Eu posso continuar sendo fiel à minha mulher, eu posso continuar vivendo com o salário que a igreja me paga e está tudo tranquilo. Tranquilo. Mas tem um monte de crente aí que está fazendo esquemas e isso. Pode fazer, mas você não precisa fazer. Amém? Você não precisa cair, você não precisa fazer o que os outros estão fazendo de errado, você pode fazer o que é certo. Deus te chamou para ficar em pé. Fica em pé, irmão. O Espírito de Deus está em você para te manter em pé. Lá em Lucas está dizendo assim: não vos embriagueis com a glutonaria do mundo, né? Não fiquem sobrecarregados com os cuidados dessa vida, para que vocês possam ficar firmes diante do Filho do Homem na sua vinda. O Filho do Homem é Jesus, Ele vai voltar. Você pode ficar firme, amém? Eu estou aqui dizendo para você nessa noite que você pode ficar firme, e que você pode continuar assim, sendo um crente que se deixa liderar, que se deixa ensinar, que se deixa conduzir. Por quê? Porque não é isso que o mundo quer. Nós precisamos, irmãos, definir o que nós temos que ser. Qual é a nossa identidade espiritual? Não é a quantidade de dinheiro que nós temos que vai definir quem nós somos, é a quantidade de obediência à palavra. O quanto você é obediente a Deus é que vai definir o quão espiritual você é. Não adianta você ser o Elon Musk e não obedecer a palavra de Deus, porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Uma delas é a sua entrada no céu. Só o sangue de Jesus pode. Amém? Só o sangue de Jesus tem o poder de pagar a conta de pecados da sua vida, para que você possa entrar nas mansões celestiais. Terceiro ponto, irmãos, vai ficar uns 2 pontos para depois, mas eu já estou olhando aqui no relógio, o tempo é implacável, o tempo não para, né? Terceiro ponto: busque o conserto antes da bênção. Quem quer a bênção? Então, se você quer a bênção, busque o conserto antes, porque, irmão, sem conserto a bênção vai se perder, mas com conserto a bênção vai permanecer na sua vida. Amém? Quando Elias, estou encerrando a palavra aqui, tá, irmãos? Aí os outros tópicos a gente deixa para depois.
Quando Elias ele enfrentou os 400 profetas de Baal, o desafio era que o Deus verdadeiro mandasse fogo do céu e queimasse o holocausto. E Elias, para deixar o negócio bem impossível mesmo, mandou molhar o holocausto 3 vezes, encher de água o altar. Mas antes dele encher de água aquele altar, diz que ele consertou o que, irmãos? O altar que estava quebrado. Ele consertou o altar que estava quebrado. Um altar quebrado representa uma fidelidade quebrada. Um altar quebrado muitas vezes representa uma obediência quebrada, uma dedicação quebrada. Representa muitas vezes um culto quebrado a Deus. E muitas vezes nós temos que consertar o que está quebrado. Pergunta para o seu irmão: o que está quebrado aí na tua vida? O que é que está quebrado? Que precisa ser consertado? Às vezes existem situações que estão quebradas, o consertar o que está quebrado é você que tem que fazer, não é Deus. A minha fidelidade está quebrada, Senhor, então conserta. A minha obediência está quebrada, então conserta. A minha gratidão está quebrada, conserta, né? Não permita ficar com o altar quebrado, né? Deus manda fogo no altar consertado. Entenda isso, Deus manda fogo no altar consertado. Deus quer mandar fogo no teu altar, mas você tem que consertar o que está quebrado no seu coração. Talvez alguma coisa aconteceu e quebrou algo dentro de você, e Deus está dizendo: conserta que eu vou mandar fogo, conserta que eu vou manifestar a minha glória, e todos verão que eu sou Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento.